Eu tenho a dança como o maior presente que eu já pude viver, assim, um dos maiores, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu não tive um caminho fácil na dança. Aos 8 anos, eu tive a minha primeira experiência com dança. E eu acho que esse é um ponto importante da gente trazer aqui nesse podcast, que assim, gente, todo mundo pode dançar. E eu não tô falando só por mim, que sou uma pessoa com deficiência visual, eu tô falando que a dança, ela é para todo mundo. Assim como qualquer outra criança, né, os pais sempre buscam alguma atividade de lazer, socialização, esporte, prática de exercício físico. E a minha mãe, ela escolheu que era o jazz. E aí me levou numa escola próxima da minha casa. Eu lembro desse dia, gente, como se fosse hoje. Ele me marcou de uma forma triste no início, mas me deu muita força depois, né? Eu esperei essa aula experimental, assim, como se fosse um acontecimento, e na verdade foi um acontecimento. Né? E eu cheguei para fazer essa aula, aí tava lá a turminha, eu era criança, eu tinha 8 anos. E aí, cheguei para fazer a aula, mas eu apenas existi ali naquela aula. Eu não pertenci, e isso é um ponto muito importante da inclusão. Incluir não é você deixar a pessoa em direito de igualdade. A gente tem que pensar na equidade para a gente poder incluir de forma efetiva. E eu cheguei nessa aula muito feliz da vida e fiquei lá. Fiz a aula, mas assim, eu fiz a aula do meu jeitinho, eu nunca tinha dançado, né? E a professora em nenhum momento se aproximou de mim, ela não encostou em mim. Isso é muito assim, as meninas da complicado, turma, gente. porque na época eram só meninas ali naquele momento, não chegaram perto de mim. Parecia que eu era assim, ou que eu tava transparente. E aí no final da aula... Não foi acolhida, né? Não, exatamente. E aí no final da aula minha mãe chegou, como toda boa mãe, e falou assim, em qual turma ela vai entrar? Toda, né? Em nenhuma. Ela não enxerga, ela vai dançar como? E aí essa professora, ela não teve, né, porque o ponto importante da inclusão é a aproximação, é o acolhimento. E aí nesse dia a minha mãe olhou e eu lembro dela me pegando. E ela desceu as escadas, a escola de dança tinha um monte de escada assim. E minha mãe ficou tão desesperada que ela me pegou assim pela mão. Falou assim, mano, bora daqui. E eu não tava entendendo nada, eu queria saber que turma que eu ia ficar. E aí ela foi andando, né, porque era muito perto a casa, assim, e ela foi andando e ela não falou nada. E quando ela entrou em casa, que meu pai abriu a porta, ela desabou a chorar. E ela desabou a chorar e ela batia na mesa e falava assim, ela vai dançar, ela vai dançar. Isso é muito sério, E esse foi um ponto muito importante, mas eu acho que a grande virada de chave disso tudo, e que eu jamais vou esquecer, eu vou ser eternamente grata aos meus pais por isso, né? Que é um outro ponto importante, a comunicação da família, o acolhimento da família. Se a família, esse pilar falta, exatamente. Não dá certo. Sim. Os meus pais não desistiram ali, porque eles podiam ter falado assim, então não é. E aí os meus pais foram buscar outras pessoas e eles buscaram uma pessoa que inclusive é referência no cenário da dança, sempre foi. Aqui em BH. Aqui em Belo Horizonte, ela chama Irma Bruschi. Minha mãe chegou e contou tudo o que aconteceu, até pra ver que a resposta é o que a Irma é padrão isso aí, né? A Irma é referência, sempre, né, assim, ganhou muitos concursos, fez um cenário fortíssimo de dança aqui em Belo Horizonte. Ela falou assim, não, mas o que a pouca visão dela vai interferir na dança dela? Nada, pode levar. Exatamente. E aí foi legal, porque eu tive um recomeço. E um recomeço que fez toda a diferença. Você hoje é bailarina clássica. Eu tenho a base clássica, mas o meu forte, assim, a minha especificidade é a dança de salão. Né, eu danço todos os estilos da dança de salão, as danças folclóricas, eu faço parte também do grupo Guararás, e o jazz. E eu tive um percurso interessante porque eu tive uma evolução muito rápida. Claro que assim, a Irma Bruschi, ela confiou assim, em mim. Ela foi muito corajosa, eu falo, porque em 92, o que se sabia de inclusão em 92? Ir numa escola de dança, então a Irma foi muito corajosa. E ela conseguiu. Olha, ela fez história. Ela fez história. Aquela menina que não ia dançar, hoje é professora. Toda a minha formação foi lá. Eu não me restringi apenas a fazer aulas. Eu fui de grupo de dança. E aí, o mais interessante, que eu acho que é interessante contar aqui, é que um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ser professora de dança. Eu tinha 13 anos. A minha mãe olhou pra mim e falou assim, você vai dar aula de dança? Como? Se você não enxerga as meninas do espelho. Aí eu falei assim,
E quem disse que eu preciso de enxergar as meninas do espelho para eu ministrar uma aula de dança? Eu posso andar por elas, que na verdade é o que eu faço até Olha! hoje. Quando você se aproxima das pessoas dentro da sala de aula que você está, é muito melhor. Eu posso não ter um espelho na sala para ensinar meu aluno, Mas você se faz espelho. mas você se faz espelho. Com certeza. Essa é a questão. Então, só completando essa história do espelho, e como que é quando você tem um objetivo. O meu primeiro emprego da minha vida, eu tinha 17 anos, Hein? foi ministrando aula de jazz no estúdio Irmã 4 Brusque. anos após sua mãe falar, 4 Nina, anos, nem demorou muito. imagine se transformar- você e sua mãe acreditassem naquela primeira professora. Eu não estava aqui hoje. Com certeza. E sua Eu vida estava aqui seria o hoje. quê? Eu acho que a Cissa não seria a Cissa. Pois é, porque a gente é o que a gente Porque faz. gente é o que a gente faz. Exatamente. A gente é o que a gente faz. E todo o meu caminho, ele teve força lá atrás, né, para eu chegar aqui hoje.